Olá a todos, meu nome é Andrew Patrick Trauma, sou professor de Relações Internacionais de Curitiba, sou historiador formado pela UEL, tenho mestrado em História e Política pela Unesp de Assis e doutorado em História, Cultura e Poder pela Universidade Federal do Paraná. Vou gravar aqui uma série de vídeos sobre a história do Oriente Médio no século XX, tá? Então, começando pela gênese política de toda essa questão, o Acordo Sykes-Picot. O Acordo Sykes-Picot é importantíssimo para que nós possamos compreender uma série de questões que vão marcar a região até os dias de hoje, como, por exemplo, a criação do Iraque, sendo um país que coloca ali junto, né, sunitas e xiitas, a criação do reino hashimita da Jordânia por um acordo com os britânicos, a Declaração Balfour, né, que vai prometer a criação de um Estado judeu na Palestina, a criação da Grande Síria, depois da sua divisão entre Síria e Líbano. Então, todas aquelas fronteiras ali foram demarcadas pelo colonialismo franco-britânico. Isso é, é importante a gente ressaltar, né, a atualidade, então, de se estudar o Acordo Sykes-Picot, porque o mapa do Oriente Médio, como nós o conhecemos, foi desenhado ali. Então, é importante que nós conheçamos a origem, a gênese de várias das questões geopolíticas que aquela região está sempre enfrentando. Bom, então, para começar a nossa conversa sobre o Acordo Sykes-Picot, o porquê que ele vai surgir. Né? O Império Turco-Otomano ele já andava em franca decadência desde o final, desculpem, do século XVIII e início do século XIX. Era uma região que não havia passado por uma revolução industrial, que não havia modernizado o seu exército e que assim tinha se tornado um alvo da cobiça dos grandes impérios da época, como, por exemplo, Grã-Bretanha, França e Alemanha. O primeiro país a tentar se aproximar do Império Turco-Otomano foi justamente o Império Alemão, que havia sido unificado em 1871. Né? Aquele império, então, ele faz um acordo com o Império Turco-Otomano da construção de uma ferrovia que ligaria Bagdá a Istambul, né, passando ali de Basra, na verdade, passando por Bagdá, indo até Istambul. Isso iria, evidentemente, aumentar a mobilidade dos habitantes da região, porém também facilitaria o escoamento do petróleo local para o mercado europeu. Porém, em 1914, começa a Primeira Guerra Mundial. E quando começa a Primeira Guerra Mundial, aí a situação muda um pouco, porque a gente tem a construção de um sistema de alianças entre os lados beligerantes. Então, de um lado, nós tínhamos a Tríplice Entente, formada por França, Grã-Bretanha e Rússia, mais tarde Estados Unidos, e do outro lado, nós tínhamos a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro, a Itália, por um ano, a Itália sai em 1915, adota a neutralidade, Império Turco-Otomano e também a Bulgária. Então, quando começa o confronto entre a Primeira Guerra Mundial, ela vai se centrar muito na Europa, especialmente na França, na Grã-Bretanha, também na Alemanha, enfim, toda aquela região, aqueles 640 quilômetros de trincheiras, né, dos Alpes ao Mar do Norte, mas ela também tem como palco o Oriente Médio. Ainda durante a guerra, né, a região, então, do Império Turco-Otomano, ela se torna uma região essencial para aquele conflito. Eu vou mostrar para vocês aqui um mapa que ele evidencia bem a importância, né, da Turquia na Primeira Guerra Mundial. Então, aqui vocês podem visualizar, né, o Estreito de Bósforo e Dardanelos. Então, aqui vocês estão vendo aqui em vermelho o Estreito de Dardanelos e aqui pertinho da cidade, né, da cidade de Istambul, o Estreito de Bósforo, né, que vai ligar o Mar Mediterrâneo ao Mar Negro, que vai ligar o Ocidente ao Oriente. Então, essa região é uma região importantíssima, né, durante a guerra, e a Turquia
praticamente a única função do Império Turco-Otomano nessa guerra era tomar conta dessa posição aqui, e ela vai conseguir fazer isso, né, de alguma maneira, inclusive derrotando o então almirante Winston Churchill na Batalha de Galípoli. Tá? Então, assim, a Turquia em si, ela não vai ser tomada pelos britânicos no primeiro momento, ok? Mas, mais tarde, a gente vai ter a divisão do território mais distante da Turquia. Não é a Turquia que vai ser dividida, e sim a região árabe do Oriente Médio. Né? E como que vai ocorrer isso? Os britânicos vão conseguir tomar toda a região sozinhos no meio da guerra? Evidentemente que não. Eles vão usar a velha tática do dividir e conquistar. Né? Ou seja, eles vão entrar em contato com os árabes da região e vão prometer aos árabes que, se eles lutassem do lado dos britânicos na guerra e ajudassem a derrotar os turcos, eles teriam a sua independência ao final da guerra. E vão contar com um dos grandes militares da história britânica, que é muito conhecido, inclusive, na cultura pop, por seu apelido, Lawrence da Arábia. Lawrence da Arábia era um amante da cultura árabe, falava árabe com muita fluência, e inclusive passa a adotar as vestimentas árabes e a cultura árabe também. Só que ele, apesar de ter sido utilizado pelos britânicos, as intenções dele eram bastante justas. As intenções dele eram realmente, ele acreditou no que o Império Britânico prometeu, de que os árabes teriam sua independência depois da guerra. Mas não é isso que vai acabar acontecendo. Então, o que acontece é, imobiliza esses exércitos árabes por meio de sabotagens a ferrovias, a telégrafos, a corrente de eletricidade, a encanamentos, a emboscadas contra turcos. Os árabes vão ajudar muito os britânicos em cercos, como eu já falei, em emboscadas e sabotagens, e vão ajudar a Grã-Bretanha a derrotar os turcos ali no flanco do Oriente Médio. Pois bem, e o que vai acontecer? Os britânicos, então, estavam realmente acreditando, os árabes, desculpa, estavam realmente acreditando que teriam, né, a sua região, né, independente. Inclusive negociações, né, com o rei Faisal, né, nascido na Arábia Saudita, para que ele se tornasse o rei da Península Arábica. Só que mal sabiam os árabes que os britânicos já tinham, né, feito um acordo secreto com os franceses que não incluía os árabes. Esse acordo é o Acordo Sykes-Picot. Esse acordo Sykes-Picot tem esse nome devido ao nome dos seus negociadores, né, o John Sykes e o François Picot. Esse acordo, ele estabelecia o seguinte, eu vou colocar aqui novamente um outro mapinha para vocês poderem visualizar aqui como que ele vai ser desenhado. O Acordo Sykes-Picot, ele estabelecia que essa zona azul clara aqui ficaria, então, sob controle francês, né? Essa região toda da Síria, que abarca também o Líbano, ficaria sob controle francês, só que mais sob uma zona de influência. Essa região turca teria um controle mais militarizado, aqui em azul escuro, ok? E aqui também, então, visualize, onde é mais claro, é uma zona de influência. Então, essa zona aqui mais salmão é uma zona de influência mais light britânica, enquanto essa zona azul clarinha aqui é uma zona de influência francesa. Enquanto as zonas militarizadas são essas aqui, na Turquia, azul mais escuro, e essa em vermelho aqui também mais escuro. É interessante observar o seguinte, então, a Grã-Bretanha ficou com Basra, com Bagdá, e aqui também, dentro da sua zona de influência, com Kirkuk, né, depois que foi descoberto o petróleo aqui na região. A gente também deve lembrar da questão dos curdos, porque
havia já a intenção, desde aquela época, de se criar um Kurdistão. Líderes curdos estavam negociando com britânicos e franceses, mas devido a petróleo ter sido encontrado aqui na região de Kirkuk, os britânicos resolveram, por bem, não criar o Kurdistão e criaram esse país, né, chamado Iraque, aqui com sunitas, xiitas e curdos, um país bastante problemático do ponto de vista religioso e étnico, como é do feitio, né, dos países moldados pelo colonialismo, moldados pela por interesses, como aqui no caso, interesses de oleodutos, de construção de oleodutos, e não com questões políticas locais. Outro ponto importante se observar é essa zona verde aqui, zona internacional, né, controlada pela Inglaterra, onde estão as cidades de Haifa e de Jerusalém. Então, essas cidades ficaram sob domínio internacional naquele momento. Tá? Isso é importante a gente ter em mente aqui. Bom, a partir desse momento aqui, o que é que vai acontecer? É feito esse acordo. Só um instantinho. Pronto, beleza. É feito esse acordo entre França e Grã-Bretanha, com essas duas regiões. Esse acordo é completamente secreto, ou seja, ninguém mais sabia desse acordo. E quando a guerra termina, os árabes vão cobrar, especialmente vão cobrar os britânicos. Vocês prometeram para a gente que nós ficaríamos independentes e tudo isso, e agora nós viemos negociar isso, né? E a resposta foi a pior possível. Os britânicos foram evasivos, os britânicos disseram, olha, não era bem assim, na verdade o que nós oferecemos é um protetorado, ou seja, sim, vocês terão autonomia nas suas regiões, mas sob o controle britânico, porque nós temos nossos interesses eles estão acima disso, interesses econômicos, evidentemente, a França também tem seus interesses, né? E o rei Faisal, eu também vou mostrar a foto aqui para vocês, o rei Faisal, ele vai chegar, inclusive, a ir até, até Paris para tentar negociar, tentar salvar esse acordo aqui, mas não vai conseguir. Então, aqui está a foto, né, do rei Faisal, aqui à direita dele na foto, o Lawrence da Arábia. Então, aqui a gente tem um comitê árabe na Conferência de 1919, o famoso Tratado de Versalhes, onde ele foi cobrar os ingleses pelas suas promessas. E mal sabia ele de que, na verdade, já estava tudo arranjado e que os árabes não teriam o seu território independente. Ficariam sob proteção, entre aspas, sob tutela de britânicos e franceses. O que vai acontecer em seguida? Então, o rei Faisal vai ser colocado como governante da Síria. Ele não queria ser governante da Síria, queria ser governante da Península Arábica, e ele vai iniciar uma revolta tentando expulsar os franceses e dali, a partir da Síria, tomar toda a região do Oriente Médio. Essa revolta vai ser muito mal sucedida, a França vai bombardear Damasco, e o rei Faisal será expulso da Síria e colocado como rei do Iraque. Então, para vocês verem como que para os colonizadores, o rei saudita poderia tanto governar a Síria quanto governar o Iraque. Para eles tanto fazia, porque são todos árabes mesmo, né? Evidentemente estou sendo irônico nesse momento aqui, para mostrar a ignorância dos europeus em relação aos árabes. E ele é colocado ali como fantoche, né, dos britânicos no Iraque, assim como o rei Abdullah foi colocado como fantoche dos britânicos também na Jordânia, criando o reino Hashemita da Jordânia. Então, a situação aqui ela é bastante complicada. A gente tem uma Síria, não existia Líbano até 1926, nós temos apenas a Síria, que abarcava então o Líbano, do outro lado o Iraque e a Jordânia, e a gente tem também a região onde hoje são Israel e Palestina. E aqui começa também uma outra situação bastante complicada,
né, eu vou mostrar aqui para vocês a Declaração Balfour, de 1917. Então, aqui, na Declaração Balfour de 1917, nós podemos ler, né, uma carta ao Lord Rothschild, na qual o primeiro-ministro da Inglaterra, Lord Balfour, ele dizia que nós temos, o Lord Rothschild era um dos representantes, né, do Congresso Sionista, né, da organização sionista. Então, ele vai dizer, eu tenho muito prazer, né, em nome do governo de Vossa Majestade, emitir a seguinte declaração de simpatia com as aspirações judias sionistas, ao qual fomos submetidos, ao qual foi submetido e aprovado pelo gabinete. Então, o governo de Vossa Majestade vê com muito bons olhos o estabelecimento de um Estado para o povo judeu e fará tudo para facilitar o objetivo. E, isso é importante mencionar aqui, fica claro que nada será feito para prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judias na Palestina ou o status jurídico e político dos judeus em outros países. Então, essa declaração Balfour de 17, ela é uma declaração de intenções. Então, aqui, o Estado de Israel, o Estado de Israel, não me desculpe, a Grã-Bretanha, ela vai se colocar a favor da criação de um Estado judeu na Palestina. E por que ela vai fazer isso? Afinal de contas, o que é que a Grã-Bretanha ganharia sendo a favor de um Estado judeu na Palestina? A Grã-Bretanha é uma entidade sionista? A Grã-Bretanha é uma entidade pró-judeus? Claro que não. O que acontece aqui está muito claro no livro do Shlomo Sand, A Invenção da Terra de Israel. O que aconteceu é que a divisão do Oriente Médio entre França e Grã-Bretanha causou um grande mal-estar entre os demais aliados desses países na Europa Ocidental, que começaram a questionar, mas por que vocês têm o direito de dividir o Oriente Médio entre si e nós? E um pouco para acalmar a opinião pública, então, a Grã-Bretanha vai usar esse soft power, assim como muitas vezes vários países invadem outros países alegando ser em nome dos direitos humanos e da democracia, a Grã-Bretanha vai alegar que só incluiu a Palestina no acordo de Sykes-Picot para poder dar oportunidade aos judeus para que eles voltassem à sua terra prometida 2000 anos depois. E por que isso acontecia? É só uma questão de soft power? É só uma questão de parecer simpático à opinião pública internacional? Também não. Naquela época, como nos conta o Shlomo Sand, havia uma grande imigração judaica da Rússia, da Polônia, do leste europeu, de uma forma geral, rumo à Europa Ocidental. E os judeus não eram imigrantes desejados. Então, o que acontece? A Grã-Bretanha começou a tentar desviar essa imigração judaica para a Inglaterra, da Inglaterra para a Palestina. Então, eles iam para a Inglaterra e diziam, não, por que vocês não voltam para a sua terra prometida, e etc. E começaram junto, né, com a organização sionista que surge em 1896 na Basileia, quando há o primeiro congresso sionista, né, organizado pelo Theodor Herzl, começam a negociar com eles a imigração judaica para aquela região. Lógico, já haviam judeus naquela região, né? É um mito a ideia de que todos os judeus foram embora com a queda do Segundo Templo. Mas eles eram, na Palestina, cerca de 10% da população. Eram cerca de 60 mil judeus para 600 mil palestinos. Então, o que vai acontecer aqui? Você começa a ter essa imigração gradativa, né, para a região da Palestina. Essa, a princípio, quando ela é de pequena monta, ela não traz grandes problemas. Depois, quando ela começa a causar um certo desequilíbrio demográfico, a própria Inglaterra começa a regular essa imigração britânica, desculpa, essa imigração judaica para a Palestina, e isso vai fazer com que
começam os primeiros atritos ali. Então, assim, não vou entrar nessa história agora, a gente pode ter um vídeo só sobre isso mais para frente, mas, basicamente, isso aqui é o início da criação do Estado de Israel. Então, aqui você tem a Carta de Intenções, que vai se tornar uma realidade no ano de 1948. Então, a gente percebe como que o acordo Sykes-Picot impactou no Oriente Médio. Né? Você tem toda essa questão de sunitas e xiitas no Iraque, nós temos a criação do Estado de Israel, nós temos toda a divisão política e geopolítica que surge ali naquele momento. Então, o acordo Sykes-Picot ele é um acordo que deu controle de portos e ferrovias para a Grã-Bretanha, deu controle de postos de petróleo para a Grã-Bretanha, deu controle do algodão do Egito e do Sudão, ali via controle do Canal de Suez. Para os britânicos, era uma rota, para os franceses, desculpa, era uma rota para a Ásia, né? Enquanto os árabes ficaram sob proteção, entre aspas, dos britânicos e ainda sonhando com a sua independência. Bom, então por hoje seria isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que nos possamos ver, então, nos próximos vídeos. Muito obrigado.